Boa noite, queridos. Graça e paz de Jesus a vocês. Nós vamos continuar com aquele nosso manifesto da Igreja Manancial da Graça, né? Igreja Cristã Manancial da Graça. Nós fizemos uma live aí, hoje pela manhã, e foi muito importante, foi muito bom. A gente abordou vários assuntos e nós queremos dar continuidade. Então vamos lá, né? Querido, você já imaginou se Jesus chegasse hoje e esses senhores do templo moderno, né, esses líderes, grandes líderes religiosos do mundo inteiro, principalmente da parte evangélica, né, que diz que prega o nome dele. Eu imaginei assim, sabe, um confronto teológico de Jesus e eles. O lugar, eu acho que, sabendo que Jesus ia chegar, eles com certeza iam alugar um estádio por bilhões e milhões de reais, as câmeras transmitindo ao vivo para uns 47 países. O pastor ia chegar com seu helicóptero, né? Ou seu carro blindado, terno italiano, cabelo arquitetado. No telão atrás do palco, Deus quer que você seja rico. Plante sua semente hoje. Que é o que eles mais enfatizam. Que é a teologia da prosperidade. E então a luz muda. Alguém entra pela porta dos fundos, sem segurança, sem microfone de lapela, sem assessor de imprensa, e o confronto, né? O pastor olha para essa pessoa, que é Jesus, né? Que chega todo simples, como sempre ele é. Ele entra pela porta dos fundos, sem nenhum segurança do lado dele, sem microfone de lapela, sem assessor de imprensa, sem seguranças. E o pastor, o grande pastor, o líder mundial da mega igreja, estende a mão para cumprimentar, sorriso ensaiado, político, sorriso político. Diz: bem-vindo, mestre. Que honra tê-lo aqui. Inclusive, temos um projeto incrível que o senhor poderia apoiar. Um novo templo que estamos fazendo, 6.000 lugares, que vai impactar muitas vidas, mestre. Jesus sem apertar a mão, olhando ao redor, para as câmaras, para o palco dourado, cadeiras chiquérrimas, para as barracas de livros e produtos no saguão. Ele vai dizer assim: eu já vi isso antes. Conheceis o templo de Jerusalém? Também era lindo, também tinha homens de negócio dentro, também tinha discursos sobre a glória de Deus enquanto pesavam moedas. Virei a mesa lá, viu? Não mudei de ideia não, continuo mesmo. Aí o pastor recuperando o sorriso, agora mais tenso. Mas Senhor, aí diz, mas Senhor, olha o que construímos para o Senhor. 15.000 membros. Temos missões em 30 países. Frutos visíveis. Jesus, frutos, falamos de frutos. Aí Jesus diz, tudo bem, vamos falar de frutos então. Aquela senhora lá na fila, a que chegou primeiro, antes das câmeras ligarem, ela tem 67 anos, aposentada, doou 30% de sua pensão esse mês, porque vocês ensinam que Deus multiplica proporcionalmente ao tamanho do sacrifício. Quanto maior o sacrifício, é o que Deus vai dar. Vocês ensinam isso para ela, né? Pois é. Ela foi embora com a mesma dor nas costas, a mesma conta vencida e uma culpa nova, a de que sua fé talvez não seja suficientemente grande, porque vocês dizem que quando não acontece o milagre, não acontece a bênção, é porque a fé da pessoa não presta. Não é isso mesmo? Isso é fruto? Ou isso é crime vestido de unção? Aí o pastor com a voz tremendo ligeiramente. Mas a Bíblia fala de bênçãos, de prosperidade. Abraão era rico, Salomão era rico. Aí Jesus, citais Abraão, mas esqueceis que Abraão fez com o que tinha. Você está esquecido? Ou você não leu nada, não entendeu nada?
Abraão repartiu, acolheu, arriscou. Citais Salomão, mas que esqueceis que foi exatamente a acumulação e o luxo de Salomão que o racharam o reino no meio, que deixou ele bloqueado depois, dizendo que tudo é vaidade, tudo é ilusão. Vós escolheis os versículos como quem escolhe frutas no mercado. Pegais o que é doce e deixais o que te incomoda. Esqueceste que eu disse, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus? Ou esse versículo não aparece nos vossos slides, né? Não aparece aí nas suas escrituras, no seu iPad. O pastor, né, mudando de estratégia, tom emocional. Mas o Senhor sabe que eu já sofri muito, que vim do nada, que Deus me levantou. Jesus sei, foi belo. Mas há uma diferença entre ter sido levantado por Deus e usar essa história para vender esperança a quem ainda está no chão. Transformaste vosso testemunho em produto, vossa cura em marketing, vossa unção em marca registrada. Há pastores aqui que cobram cachê para pregar o evangelho, que cobram para orar, que vendem água benta, sal ungido, lenços milagrosos, sementes proféticas, e ousais chamar isso de ministério. João Batista comia gafanhoto no deserto e não cobrava nada por isso. Eu enviei os discípulos sem bolsa, sem sandálias extras, sem plano de negócio. Como chegastes de lá até aqui? Jesus andando pelo palco, agora dirigindo-se também à plateia. Deixa-me nomear o que vejo, porque o escândalo precisa ser dito em voz alta. Eu vejo líderes que pregam humildade e constroem mansões com dinheiro de dízimo. E quando questionados, chamam isso de bênção da aliança. Eu vejo mulheres ensinadas que seus maridos as batem porque elas não oram o suficiente. Eu vejo o abuso emocional recoberto com linguagem de Deus está te moldando. Eu vejo homens endividados que venderam seus bens porque um profeta os disse que era hora de plantar. E quando a colheita não veio, foram culpados por falta de fé. Pois é, eu vejo crianças ensinadas a temer um pai que eu vim revelar como misericordioso. Eu vejo muitas pessoas que são expulsas de suas comunidades por causa de preconceito. Eu vejo líderes que caem com escândalos sexuais e voltam ao púlpito em poucos meses com a palavra de restauração, enquanto as vítimas ainda nem conseguem dormir. Eu vejo a cruz, a minha cruz, sendo usada como logotipo, como cenário de foto, como argumento de autoridade para silenciar quem pergunta. Escandalizar um desses pequeninos que crê em mim. Eu disse e repito, seria melhor que uma pedra de moinho fosse pendurada no vosso pescoço. A pergunta que fica, né? O pastor agora em silêncio, o sorriso apareceu, que a coisa, né, esquentou para o lado dele. E o que o senhor quer que façamos? Ele pergunta a Jesus. E Jesus, com a pausa longa, né, ele diz, o que eu sempre quis. O que disse no começo, eu não mudei nada. Antes de existir estúdios e direitos autorais e assessores jurídicos, amai uns aos outros. Olha o caminho da simplicidade, da humildade. Eu nunca usei esses termos para meu ministério. Quando eu fui entrar em Jerusalém, eu entrei foi com um jumentinho emprestado. Eu nasci foi numa manjedoura, não nasci em palácio. Para que essa busca toda, para esse poder, esse poder? Quem me ofereceu poder foi o diabo. Lá na tentação do deserto, você está lembrado? Não leu na sua Bíblia, no seu iPad. Mas eu não quis. O caminho da cruz é outro caminho, o caminho da simplicidade, da humildade. E não desse egocentrismo, dessas loucuras, sabe? Essa síndrome luciferiana que vocês têm. Vender o que tem e dar aos pobres. Vocês têm muito. Quando der esmolas, que a tua mão esquerda não saiba o que a tua direita faz. Não transmitais ao vivo vossa generosidade, que não fique vista por todos os homens e aplaudida por todos os homens pelas obras sociais que vocês fazem. Quando orares, fecha a porta do teu quarto.
Não precisa de telão, iluminação cênica para falar comigo. Não precisa preparar um ambiente para falar contigo. Eu já estou lá no ambiente, já estou no local. Eu sou o centro de tudo. O reino de Deus não vem com estardalhaço, não. Eu não vim fundar uma empresa, eu vim anunciar liberdade aos cativos e oprimidos. Perguntai-vos, os cativos que entram nas vossas igrejas saem livres? Ou saem com novas correntes, dessa vez feitas de culpa, de dívida e de dependência emocional de vós? As câmeras ainda estão ligando, os técnicos não sabem se corta o sinal, na plateia alguns choram. Não o choro performático das músicas de adoração, o outro, o que vem de um lugar que não estava ensaiado. Ele não espera aplausos, sai pela mesma porta que entrou Jesus de Nazaré, sem assessores, sem segurança, sem cachê, sem direito sobre o conteúdo desta pregação, porque gratuito recebeste, gratuito dai, Mateus 10:8. Essa é a cena ficcional criada com propósito crítico-teológico fundamentado em textos canônicos dos evangelhos. Meu amigo, meus queridos amigos e irmãos, eu me lembrei agora da palavra de Deus que fala sobre o sepulcro caiado. Quanta aparência mata mais do que a ausência. Está lá em Mateus 23, 27, 28, Lucas 11 e assim por diante. O cheiro que ninguém quer nomear. Há um cheiro específico que percorre corredores de certas igrejas. E não é o incenso, não. Não é perfume caro do pastor, não. É o cheiro que todo mundo sente, mas ninguém nomeia, porque nomear seria desrespeitoso, seria falta de cobertura espiritual. Vocês sabem que essa galera aí tem esse negócio de cobertura espiritual. Se você desandar, ele tira a cobertura e você está desandado na vida. Isso não é bíblico. A cobertura espiritual sua só é de Deus, de Jesus de Nazaré. Você está seguro, meu querido. Você não depende desses líderes para ter cobertura de nada, absolutamente nada. Seria abrir a boca contra o ungido do Senhor. Mas não se preocupe com esse negócio de ungido do Senhor, não. É o cheiro de morte, não é incenso, é cheiro de morte, disfarçada de vida. Jesus tinha um vocabulário preciso para isso. Ele não usava eufemismo, não dizia, irmãos, precisamos melhorar em algumas áreas. Que nada, Jesus era direto, duro e curto. Ele olhava nos olhos dos líderes religiosos mais respeitados do seu tempo, homens que jejuavam 2 vezes por semana, que doavam o dízimo até do tempero da horta, que sabiam a Torá de cor, e diziam uma coisa que devia soar como uma bofetada pública: sois como sepulcros caiados, fedorentos. Sepulcro caiado era uma imagem que todo judeu entendia visceralmente. Antes das festas, as tumbas eram pintadas de branco para que os peregrinos não a tocassem acidentalmente e ficassem puros. Quanto mais importante o morto, mais elaborada a pintura. Mais branco o exterior, mais decorado, mais visível de longe. Por dentro, ossos, decomposição, vermes, cheiro mau. Jesus não estava sendo poético, não. Estava sendo cirúrgico. O fariseu que convidou Jesus para jantar, em Lucas 11:37, um fariseu convida Jesus para jantar, parece gentil, parece abertura, mas o texto diz que o fariseu ficou admirado. A palavra grega é espanto, estranhamento, porque Jesus não fez a ablução ritual antes de comer. Repara o que aconteceu aqui. Jesus está sentado à mesa de um homem religioso. A comida, a hospitalidade, e o dono da casa passa o jantar inteiro prestando atenção na mão do convidado em vez de na conversa dele. Esse fariseu não convidou Jesus para conhecê-lo, convidou para avaliá-lo. Tem muita gente que é assim com a gente, tenha muito cuidado. Tem gente que está só avaliando você. Tem gente que convida você para alguma coisa, mas só para observar você, querendo saber onde vai te pegar.
para encaixá-lo ou não no sistema de critérios que ele havia construído ao longo das décadas da prática religiosa, Jesus percebe tudo isso, o esquema dele, e responde de um jeito que deveria ter feito o jantar ficar em silêncio absoluto. Ele diz assim: vós, fariseus, limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior de vós está cheio de rapina e maldade. Rapina, a palavra que Jesus usa é pilhagem, extorsão, aquilo que se toma força. Jesus não está falando de um homem moralmente neutro que apenas negligenciou o interior, não. Está falando de alguém que usou a religião como cobertura para tornar o que não era seu. Agora, abre os olhos em 2025. Isso aqui aconteceu no ano 33 e agora a gente vai ver aqui o que em 2026. O sepulcro caiado em alta resolução. Por exemplo, há um pastor no Brasil, que a gente não vai nomear o nome, o Espírito Santo já nomeou suficientemente nos noticiários, que construiu um ministério inteiro em torno da ideia de que Deus abençoa proporcionalmente a obediência. Quanto mais você dá dinheiro, quanto mais você doa, quanto mais você aparece, quanto mais você está dentro do sistema da igreja, mais Deus retribui. Por dentro desse ministério, casos documentados de abuso emocional sistemático aconteceram, membros proibidos de questionar decisões deles, casais que, ao pedir aconselhamento pastoral para o divórcio, receberam orientação para ficar juntos sem qualquer investigação de violência doméstica, mesmo apanhando, a mulher tinha que ficar com o marido, jovens que sabiam com transtorno de ansiedade severo por anos de pregação sobre condenação, ficaram doentes, perturbados, abalados. A fachada, câmaras profissionais, culto impecável, dezenas de missões internacionais, redes sociais com milhões de seguidores, louvor que faz chorar, mas era sepulcro caiado. E o mecanismo é sempre o mesmo. Jesus já havia diagnosticado. Há tais fardos pesados e difíceis de carregar, e os pondes sobre os ombros dos homens, mas vós mesmos não quereis movê-los nem com um dedo. Mateus 23, 4. O fardo do desempenho religioso, o fardo da perfeição aparente, o fardo de sorrir no culto enquanto a família está se destruindo em casa, porque não se pode admitir fraqueza, tem que ser forte, tem que ser super crente, no meio de pessoas que competem por quem parece mais abençoado. Quem é mais querido? Quem é mais abençoado? Meus queridos, que história triste é a realidade das igrejas hoje. E a gente, como Igreja Manancial da Graça, a gente evita todos esses sistemas que oprime, que sobrecarrega, que dá fardo, que estão fazendo hoje. Eles não enxergam o mal que estão fazendo para as pessoas, e as pessoas também parece que não enxergam o quanto estão sendo sofridas. É por isso que há muitos desigrejados. Há uma pesquisa que diz que o tanto que se converte é o mesmo tanto, e talvez mais, os que saem da igreja, deixam a igreja. Por quê? Porque não aguenta a doutrina mais, não aguenta a opressão, não aguenta o excesso de poder dos líderes. É uma desgraça, amigos. É uma desgraça. E a igreja tem que ser um lugar sadio. Jesus disse que, vinde a mim, todos estáis cansados, porque meu fardo ele é leve. Meu jugo é suave, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. É isso que Jesus está convidando você. Então, a gente percebe hoje, infelizmente, é uma coisa triste que a gente percebe, esses movimentos de apóstolos, né, de pagar profecias de cotar e o judaísmo reciclado. O movimento apostólico moderno, frequentemente chamado de NAR, Nova Reforma Apostólica, tem uma característica que Jesus e Paulo teriam conhecido imediatamente, porque já combateram em sua época. É a recriação de uma sacerdotal de intermediários entre Deus e os homens. Ou seja, Jesus não é mais intermediador, Jesus não é mais mediador. Agora voltou aquele negócio do sacerdote. A teologia é: Deus restaurou 5 ministérios de Efésios, segundo eles, né? Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. O que havia se perdido no século de declínio da igreja agora é restaurado, segundo eles. E você precisa estar debaixo da cobertura apostólica. Olha aí, olha o veneno. Reconhecer a autoridade do apóstolo sobre você, misericórdia, para ter acesso pleno às bênçãos e proteção de Deus. Meu Deus do céu. Isso é idolatria. Isso é heresia forte.
É o mesmo que a igreja romana está colocando intercessores, mediadores. A bênção só vem através dos sacerdotes, não. Isso não é bíblico, isso tem que ser alertado. Estruturalmente, isso reconstrói o que Jesus demoliu, Jesus acabou com isso. A carta aos Hebreus tem um argumento central que é absolutamente subversivo para qualquer sistema de intermediários religiosos. Jesus é o sumo sacerdote definitivo e permanente. 1 Timóteo 2,5 diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, o homem. Não tem apóstolo, não tem nada, nem papa, nem bispo, nada que venha intermediar isso. É você e Deus, tá bom? Jesus que intermedia tudo isso. O véu do templo rasgou, amigo. O acesso direto foi inaugurado, aleluia. Nenhum sacerdote humano, nenhum apóstolo, nenhuma hierarquia de cobertura se interpõe entre o crente e Deus. Querido, é você e Deus. Entra no teu quarto em secreto, e eu em secreto estarei lá contigo e te abençoarei, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. O sistema apostólico moderno recorre a esse véu, cria dependência do líder como condição para a bênção. E o que é mais grave, frequentemente monetiza essa dependência, a cobertura apostólica tem um custo financeiro. Há apóstolo com tabela de mensalidade para igrejas que querem estar sob sua cobertura. Olha aí, você às vezes vai visitar essas igrejas, vai frequentar essas igrejas, não sabe nem o que é por detrás, o que tem debaixo do tapete. Há profetas que cobram por palavras e que têm agenda com preços diferenciados conforme o tempo da sessão. Isso aí a gente já sabe qual é uma religião, né? Que faz isso. Pedro, que era apóstolo de verdade, sem aspas, escreveu: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não com avareza, mas de boa vontade. 1 Pedro 5,2. Não com avareza, simples assim. E as práticas judaizantes que Paulo combateu na carta aos Gálatas, a insistência em observações cerimoniais da lei com parte de espiritualidade cristã, ressurgem em outras formas. Dias especiais decretados pelo apóstolo, onde você precisa jejuar, sacrifício financeiro específico vinculado à bênção específica, ritos de consagração de objetos, a ideia de que certas práticas rituais produzem resultados espirituais automaticamente, como se houvesse uma mecânica de causa e efeito, que pode ser acionada pelo cumprimento correto protocolo. Paulo escreve aos Gálatas com a intensidade de raramente usava, Gálatas insensatos. O que é que Paulo diria hoje para eles? Vocês são insensatos. Vocês estão fazendo coisas que já foi abolido por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Vocês são vendedores de bênção, comerciantes da bênção. Ai, como vocês manipulam e como as pessoas são bobas para acreditar. Quem vos fascinou, Paulo diz. A palavra grega que fascinou é enfeitiçou. Quem foi que enfeitiçou você? Tem muita gente enfeitiçada percorrendo essas igrejas, dizendo que igreja maravilhosa, que lugar maravilhoso, ai, que bênção, é tão maravilhoso. Não tem fundamento bíblico, não procura estudar, não procura nada, aí são engolidos pelo engano. E Paulo está dizendo, vocês foram enfeitiçados. Vocês que começaram pelo Espírito, agora querem terminar pela carne, pela performance ritual, pelo esforço humano, pelo sistema de obras que o Evangelho veio destruir. A mesma pergunta ecoa hoje para cada pessoa presa no sistema apostólico profético, onde a bênção de Deus tem preço. Quem vos fascinou? A pergunta é essa. O que Jesus faria, né? Meu amigo, Jesus chamaria mais uma vez hipócritas, hipócritas, hipócritas. Queridos, que a gente possa acordar e ensinar as pessoas o caminho certo. Tanta coisa errada, tanta gente se metendo em coisa. Até a gente fica preocupado que tem pessoas que estavam nas nossas igrejas tão comuns, uma doutrina sadia, um evangelho puro, aí vai para essas igrejas e se contamina totalmente. Parece que nunca aprenderam nada do evangelho, não é? Pois é, a Manancial, a gente prega o evangelho de Jesus Cristo em sua inteireza. A encarnação do Filho de Deus, sua vida sem pecado, seus ensinamentos que subvertem os sistemas do poder humano, sua morte victoriatória e expiatória na cruz, sua ressurreição corporal, sua ascensão ao lugar do Espírito Santo e a volta prometida. Nós pregamos isso, salvação pela graça mediante a fé.
A gente não prega modismo, essa esquisitice não. A gente também usa, a gente como igreja acredita que o ser humano é uma unidade, espiritual, alma e corpo. E que o cuidado pastoral, que ignora as dimensões psicológicas e físicas, é cuidado incompleto. Depressão, ansiedade, transtorno de personalidade, traumas, dependências não são por si mesmos sinais de falta de fé ou de pecado não confessado, como dizem. São condições humanas que requerem tanto cuidado pastoral quanto atenção profissional especializada. Essa igreja integra teologia, psicanálise cristã, psicologia pastoral, terapia cristã, não como departamentos paralelos, mas como uma visão unificada do cuidado com as pessoas. Encaminhar para psicólogo ou psiquiatra é um ato pastoral, não admissão de limitação espiritual. Não diremos aqui que sua depressão é demônio que precisa ser expulso. Não diremos que seu transtorno de ansiedade é falta de fé. Não diremos que ficar num relacionamento abusivo é vontade de Deus. Não usaremos a Bíblia como instrumento de supressão de sofrimento real. Não, 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 não. A gente é equilibrado, a gente tem a cabeça no lugar. A gente não confia o que é espírito e o que é carne, não. A gente não fica fazendo essa bagunça e essa forma esquisita de condenar a ciência e de tudo espiritualizar, demonizar. Não, 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 não. 1000 vezes não. Nós não somos assim. Nós não somos dessa maneira, nem queremos ser. A igreja é equilibrada, é uma igreja que pensa, uma igreja que analisa, ela tem compromisso público. É uma igreja que prega o evangelho completo, com graça, com amor e com verdade, com acolhimento. Tem amor aqui, tem compreensão aqui. Então, nós nunca vamos vender o sagrado, nenhuma oração, nenhuma profecia, nenhuma unção, nenhuma palavra pastoral terá preço. O que recebemos de graça sempre daremos. Prometemos essa transferência, essa transparência, né, do Evangelho de Jesus Cristo. E vamos continuar assim, firmes e fortes. Espero a oração de todos vocês e que possamos ter uma igreja cada vez mais fortificadas e alicerçadas na palavra do Senhor. Assim concluo essa parte, né, do manifesto da Igreja Cristã Manancial da Graça para todos vocês e ficar na história registrada. Que o Senhor te abençoe e te guarde e dê muita paz. Amém.